Ora, eu não sou um invasor. Eu não sou barman. Eu não sou o tipo negro que cria mulheres. Nunca tivemos um período em que fôssemos realmente hostis um com o outro. Quando nos separamos, foi doloroso e muito difícil. Sabia que Gregory Hines, o famoso bailarino e ator, guardava um segredo terrível? Muitas pessoas adoravam-no pelas suas habilidades de dança e personalidade gentil. Mas sabia que ele lutava contra algo muito sério que nunca partilhou? Qual foi o segredo que Gregory Hines levou para o túmulo? Como é que isso afetou a sua vida e carreira? Vamos mergulhar na verdade chocante por detrás deste mistério. Embora a decisão de me tornar bailarina não tenha sido minha, no final do dia tomei a decisão de continuar. Gregory Hines nasceu a 14 de fevereiro de 1946. Na cidade de Nova York. Cresceu em Washington Heights, perto de Harlem. Foi o segundo filho dos seus pais, Alma Plus e Maurice Hines Sr. O seu pai era músico e chegou a jogar beisebol semi-profissional. A avó de Gregory, Ora Hines, dançou no famoso Cotton Club na década de 1920. Comecei a dançar aos 3 anos. Os meus pais deram aulas de dança a mim e ao meu irmão, assim como os pais dão piano ou violino aos filhos. Algo que penso que nos completa. Gregory sempre disse que não se conseguia lembrar de uma altura em que não estivesse a dançar. Ele e o seu irmão mais velho, Maurice, começaram jovens. Maurice tinha 5 anos e Gregory apenas 3 quando começaram a sapatear. Maurice foi o seu primeiro professor, mas a mãe foi quem realmente os incentivou a dançar. Ela viu-o como uma forma de escapar do gueto. Todas as semanas, ela levava-os ao Teatro Apollo para assistir às apresentações. Quando Gregory tinha 5 anos, ele e Maurice já dançavam no Teatro Apollo. Foi aí que conheceram alguns dos maiores dançarinos de sapateado de sempre, como Sandman Sims e Teddy Hale. Gregory disse uma vez que Teddy Hale foi o primeiro sapateador que viu que inventou coisas na hora. Isso realmente inspirou. Nessa altura, o sapateado ainda era uma forma de arte muito credível, por isso praticaram-no para nós. Gregory e Maurice atuaram sob o nome The Hines Kids. Aprenderam com o famoso coreógrafo Henry Letang, um dos melhores professores de sapateado do mundo. Henry viu algo de especial neles. Das 400 crianças da escola de dança, Maurice e Gregory destacaram-se mais. Henry acreditava que poderiam ser tão grandes como os Nicholas Brothers, uma das maiores duplas de sapateado da história. Em 1954, quando Gregory tinha apenas 8 anos, ele e Maurice fizeram a sua estreia na Broadway no musical chamado The Girl in Pink Tights. Gregory interpretou um engraxador, enquanto Maurice interpretou um entregador de jornais. Aos 9 anos, Gregory conheceu um dos seus ídolos, Sammy Davis Jr. Sammy tornou-se o seu mentor e uma grande influência na sua carreira. Mais ou menos na mesma altura, algo assustador aconteceu. Enquanto brincava num terreno baldio em Brooklyn, Gregory caiu no cepo de uma árvore e atingiu o olho direito. Quase perdeu a visão. Embora isso o tenha afetado mais tarde na vida, nunca o impediu de dançar. Engraçado que o Sammy Davis Jr. também perdeu um dos olhos, pelo que Gregory sentiu uma estranha ligação com ele. Mas pensarei sempre nele como um lugar onde pude crescer. Pude aprender muitas coisas sobre mim. O percurso de Gregory nem sempre foi fácil. Enfrentou o racismo, os conflitos familiares e os desafios do mundo do entretenimento. Quando Gregory tinha cerca de 11 anos, teve a sua primeira experiência com o racismo. Estava a viajar com um grupo musical em Miami, Flórida. Ora, Gregory e a sua família eram do norte, onde as coisas eram diferentes. Um dia, foi buscar água e viu 2 fontes. Uma estava rotulada para brancos e a outra para negros. Sendo uma criança do norte, pensava que colorida significava que a água era realmente colorida, como sumo ou refrigerante. Então, foi beber à fonte só para brancos. Mas antes que pudesse dar um gole, 20 membros negros do elenco impediram-no. Tiveram de lhe ensinar sobre o sul e como as coisas funcionavam lá. Essa foi a primeira vez que ele realmente compreendeu o racismo. Na adolescência, Gregory e o seu irmão Maurice ficaram conhecidos como Irmãos Hines. O pai deles, que estava em casa, decidiu aprender a tocar bateria sozinho. Em 1963, juntou-se ao grupo e mudaram o nome para Hines. Hines and Dad, com o seu novo ato, fizeram digressões pelo mundo inteiro. Abriram concertos de grandes estrelas como Lionel Hampton e Gypsy Rose Lee.
Eram tão bons que outros artistas não queriam atuar depois deles porque não conseguiam competir. Até a lendária Ella Fitzgerald lhes pediu para abrirem os seus concertos. Embora Gregory estivesse a atuar, o seu coração não estava realmente naquilo. Era ainda jovem e queria sair com os amigos, jogar futebol e passar tempo com a namorada. Chegou a sonhar ser jogador de futebol, mas continuou no mundo do espetáculo para sustentar a família. Em 1968, Gregory casou com uma terapeuta de dança chamada Patricia Pinella e tiveram uma filha chamada Daria. Nessa altura, Gregory e Maurice eram tão populares que estavam prestes a ganhar o seu próprio programa de TV. Isto foi antes dos Jefferson, e eles teriam sido a primeira família negra com uma série de TV, mas as pessoas responsáveis disseram que o público não acreditaria numa família negra na televisão. Consegue imaginar? Essa foi uma oportunidade perdida para a história. Depois de se terem apresentado juntos durante 10 anos, Gregory e Maurice separaram-se. Estavam sempre a discutir, e Gregory já estava farto. Estava cansado das longas horas, das viagens intermináveis e dos problemas financeiros. Além disso, tinha desenvolvido um vício em cocaína, o que o estava a afetar muito. Maurice, por outro lado, queria concentrar-se mais no teatro e na representação. Por isso seguiram caminhos separados. Todas as minhas cenas foram basicamente com o Gregory, e porque sabíamos trabalhar juntos. Veja, no filme, todas as nossas cenas nunca foram argumentadas. Gregory sempre adorou música. Essa era a sua paixão. Mas as coisas não correram como planeado. Teve um desentendimento com o seu irmão Maurice e deixaram de se falar durante anos. Se vissem, simplesmente passavam sem dizer uma palavra. Aquela treta era a sério. Ao mesmo tempo, o seu casamento estava a desmoronar-se. Quando ouviu a música Neither One of Us, de Gladys Knight and the Pips, desatou a chorar. Nenhum de nós quer ser o primeiro a dizer que ele sabia que o seu casamento tinha acabado e que estava a deixar a sua mulher e a sua família. Em 1973, Gregory e a sua esposa divorciaram-se. Depois disso, mudou-se para Venice, na Califórnia. Na Califórnia, ele mudou muito. Deixou crescer o cabelo. Começou a fumar erva, a beber muito e a viver como um hippie. Formou também uma banda de jazz rock chamada Severance. Escreveu músicas, cantou e tocou violão. Mas ganhar dinheiro não foi fácil. Aceitou pequenos trabalhos, trabalhou em restaurantes e até se tornou instrutor de karaté. Uma pessoa que o ajudou foi Bill Cosby. Bill emprestou $5.000 a Gregory para que este recuperasse. Por fim, Gregory voltou a casar com uma mulher chamada Pamela Coslow. Mas a sua carreira musical não estava a descolar. Escreveu músicas, mas ninguém as queria gravar. A Warner Brothers até recusou. Estava com dificuldades, falido, e a sua mulher tinha de cuidar dele. Gregory decidiu voltar para Nova York. Queria um emprego melhor e estar mais perto da filha do primeiro casamento. Quando regressou, fez as pazes com seu irmão Maurice. Maurice ajudou-o a conseguir um papel numa peça chamada The Last Minstrel Show, onde Gregory dançava sapateado e tocava tambores. Gregory não dançava sapateado há 8 anos, mas quando voltou a praticar, tudo começou a encaixar. Em 1979, conseguiu um papel na peça da Broadway Eubie. Esta foi uma grande oportunidade para ele. Foi mesmo nomeado para o Prêmio Tony de Melhor Ator Coadjuvante em Musical. No mesmo ano, ele e Maurice apareceram na Rua Sésamo, ensinando crianças sobre o que é perto e o que é longe. As coisas continuaram a melhorar. Em 1980, Gregory conseguiu um papel na peça Coming Uptown e noutra peça chamada Ain't Misbehavin' como Nell Carter. Nell Carter ficou famosa pelo programa de televisão Gimme a Break. Em 1981, participou noutra peça da Broadway chamada Sophisticated Ladies, que celebrava a música de Duke Ellington. A peça esteve em cena durante quase 2 anos, mas depois Gregory foi despedido. Disse ao encenador que a peça era aborrecida e eles deixaram-no ir. Mas os seus colegas de elenco defenderam-no, protestaram e, no final, o realizador foi quem foi despedido. Depois disso, a peça foi alterada para ser mais emocionante, com foco nos primeiros dias da banda de Duke Ellington. Gregory estava a ficar mais popular. As pessoas adoravam o seu sapateado. As revistas e os jornais começaram a escrever sobre ele, elogiando o seu talento. Com toda esta atenção, começou a pensar em representar em Hollywood. Na verdade, foi o ator Dustin Hoffman quem o incentivou.
Dustin viu Gregory atuar uma noite e disse que tinha verdadeiro talento como ator. Gregory nunca se esqueceu disso. Fê-lo acreditar que podia fazer mais do que apenas dançar. E foi assim que começou a sua viagem para Hollywood. Então, começou a ler guiões, só para tentar ver o que havia por aí. Um dos primeiros filmes para os quais leu foi um filme de basquetebol chamado The Fish That Saved Pittsburgh. Depois, foi escalado para participar noutro filme chamado House of God, como o ator Howard Rollins. Agora, deve lembrar-se de Howard Rollins do programa No Calor da Noite. Mas adivinhe, esse filme nunca foi lançado. Mesmo assim, Gregory não desistiu. Continuou a insistir e, finalmente, conseguiu seu primeiro papel a sério. Foi num filme de terror chamado Wolfen, e ele interpretou um médico legista. Sabe por que razão ele conseguiu esse papel? Porque era muito amigo do realizador. Isso ajudou muito. Depois de conseguir este papel, Gregory decidiu que a representação era para ele. Além disso, ao contrário da dança, não precisava de se mexer tanto, e gostava muito disso. Nascido para fazer isto. Depois surgiu uma grande oportunidade em 1981. Gregory conseguiu um papel em History of the World Part 1, uma comédia de Mel Brooks. Mas aqui está a parte louca. Ele nem sequer foi a primeira escolha. Esse papel pertencia originalmente a Richard Pryor. Agora, já sabe que Richard Pryor foi um dos comediantes mais divertidos de sempre. Mas poucos dias antes das filmagens, sofreu queimaduras graves num acidente. Vocês lembram-se disso? Deitou rum de 151 provas sobre si próprio e ateou fogo com um isqueiro. Correu para fora gritando, pedindo ao Senhor outra oportunidade. Alguns dizem que estava a tentar cometer suicídio. Seja qual for o motivo, não pôde fazer o filme, pelo que Gregory assumiu o controle. Depois disso, a carreira de ator de Gregory arrancou verdadeiramente. Em 1983, protagonizou Deal of the Century com Chevy Chase e Sigourney Weaver. No mesmo ano, ele e a sua mulher tiveram um filho, Zachary. Depois, em 1984, Gregory conseguiu um grande papel em The Cotton Club, interpretando Sandman Williams ao lado do seu irmão, Morris Hines. Interpretaram personagens inspiradas nos verdadeiros irmãos Nicholas. Mas aqui vai algo interessante. Nem foram as primeiras escolhas. O estúdio queria originalmente Cab Calloway e Richard Pryor para o filme. Mas Richard Pryor estava ocupado com o Super-Homem III e o Brinquedo. Por isso os irmãos Hines conseguiram os papéis. Ora, The Cotton Club deveria ser um filme sobre jazz, dança e o Harlem Renaissance. Mas o realizador focou-se mais nos gangsters brancos. Isso causou muita controvérsia. Muitas cenas com atores negros foram cortadas, incluindo algumas das melhores interpretações de Gregory e Morris. Eles realmente roubaram a cena com a sua representação e dança, mas muitas das suas cenas foram removidas. Uma das partes mais emocionantes do filme foi a discussão entre os dois irmãos. Aquela cena não foi só representação. Foi real. Gregory e Morris separaram-se realmente na vida real antes das filmagens. E aquela cena de luta trouxe ao de cima todas essas emoções reais. Quando o diretor disse, corta, eles ainda estavam a chorar. Os pais deles estavam no set a assistir. E também estavam a chorar. Foi realmente a arte a imitar a vida. Em 1986, contracenou com Billy Crystal em Running Scared, um filme policial que foi um grande sucesso. Gregory ganhou mesmo um NAACP Image Award de melhor ator principal. Foi a sua primeira vez como ator principal num grande filme. E o mesmo aconteceu com Billy Crystal. Gregory disse uma vez numa entrevista que preferia interpretar papéis originalmente escritos para atores brancos porque tinham mais profundidade e variedade. Hoje em dia, os dançarinos de sapateado pensam nele como o período renascentista. Está a acontecer. Ainda é uma verdadeira luta para os sapateadores ganharem a vida a sapatear. Mas isso está a acontecer agora. Nos anos 70, Gregory Hines tinha grandes sonhos. Na época de hippie, tinha uma banda e escrevia canções. Mas ninguém lhe deu uma oportunidade. Gregory estava apenas a fazer a sua parte quando Luther o viu a atuar numa repetição do Saturday Night Live. Luther ficou impressionado com a voz de Gregory e contactou-o dizendo que queria produzir para ele. Este encontro mudou tudo para Gregory. A música estava no quinto álbum de Luther, Give Me the Reason, que tinha outras faixas incríveis como Stop to Love e So Amazing. A voz de Gregory foi uma grande parte do sucesso desse álbum.
Luther também ajudou Gregory a assinar um contrato com a Epic Records. Em 1986, Gregory lançou o seu único álbum, homônimo. Deve verificar se ainda não ouviu. A carreira de Gregory não foi só sobre música. Em 1988, protagonizou um filme chamado Off Limits, onde interpretou um detetive militar em Saigão, no Vietnã. No início, o realizador não tinha a certeza se Gregory conseguiria interpretar o papel, pois nunca o tinha visto num filme de ação. Mas Gregory provou que estavam enganados, derrotando o ator Carl Weathers na disputa pelo papel. No ano seguinte, em 1989, Gregory protagonizou o clássico Tap ao lado de Sammy Davis Jr., Savion Glover e Suzanne Douglas. O filme Tap reuniu muitos dos verdadeiros artistas. O Sandman Sims, o Bunny Briggs e o Harold Nicholas estavam nele, e foi o último filme de Sammy Davis. Não foi? Era um filme sobre sapateado, e Gregory era o mentor do jovem Savion Glover, que tinha apenas 14 anos na altura. Gregory disse que Savion era um dos melhores dançarinos de sapateado de sempre, melhor até do que ele próprio. O filme também contou com alguns dançarinos de sapateado lendários, como Bunny Briggs, Sandman Sims e os irmãos Nicholas, que fizeram sapateados incríveis mesmo nos seus últimos anos. Bem, este filme, para mim, foi um sonho tornado realidade, porque eu idolatrava o Sammy Davis desde o momento em que o vi. Em 1989, Gregory criou e publicou também o Tap Dance in America, de Gregory Hines, um especial da PBS que celebrava o sapateado. Reuniu dançarinos veteranos e novos talentos para mostrar esta forma de arte. Gregory adorava sapateado e lutou para garantir que este fosse recordado. Até ajudou a criar o Dia Nacional do Sapateado, celebrado todos os anos a 25 de maio, que é também o aniversário do famoso sapateador Bill Bojangles Robinson. Gregory também se envolveu em muitas organizações de sapateado e trabalhou para manter viva a tradição do sapateado. Fez parte do conselho de administração do Manhattan Tap, do Jazz Tap Ensemble e da American Tap Dance Foundation. Gregory sempre admirou Sammy Davis Jr. E, em 1990, quando Sammy faleceu, Gregory ficou profundamente emocionado. No funeral de Sammy, Gregory beijou os seus sapatos de sapateado em homenagem ao seu mentor. Ficou claro que Sammy teve um grande impacto na vida e na carreira de Gregory. A carreira de Gregory continuou forte. Em 1991, entrou no filme Eve of Destruction e interpretou também a personagem Goldie no clássico A Rage in Harlem, realizado por Bill Duke. Algumas pessoas compararam A Rage in Harlem com Harlem Nights, mas os fãs de Gregory adoraram na mesma. Em 1992, Gregory Hines ganhou um prêmio Tony de melhor ator em musical por interpretar Jelly Roll Morton. Chegou mesmo a ganhar outro grande prêmio chamado Drama Desk Award de melhor ator em musical. Mas em 1994, Gregory queria fazer algo novo. Ele queria trabalhar nos bastidores, por isso tornou-se diretor. O seu primeiro filme como realizador foi White Man's Burden, que é sobre uma relação interracial. No mesmo ano, atuou em Renaissance Man, interpretando o sargento de primeira classe Cass. Depois, em 1995, Gregory protagonizou Waiting to Exhale no papel de Marvin King, o vizinho da personagem de Loretta Devine, Gloria. Foi um papel importante. Loretta Devine partilhou uma história interessante sobre ele numa entrevista. Disse que Gregory lhe deu rosas no primeiro dia de filmagens, o que a fez sentir-se especial. Disse ainda que Gregory lhe disse para perder peso depois do filme, mas foi tudo uma brincadeira. Infelizmente, a boa amiga de Gregory, Whitney Houston, faleceu. E agora Angela Bassett diz que não podem fazer a sequela de Waiting to Exhale que tinham planeado. A morte de Gregory também aumentou a tristeza. Em 1996, Gregory protagonizou The Preacher's Wife com Denzel Washington e Whitney Houston. Curiosidade: Denzel Washington pensou inicialmente em escolher Julia Roberts para o papel, mas acabou por escolher Whitney. Gregory interpretou Joe Hamilton neste filme. É claro que Gregory Hines deixou um impacto duradouro no cinema e no teatro. Gregory Hines foi um dos maiores dançarinos de sapateado de todos os tempos. Teve uma carreira incrível que abrangeu muitas áreas do entretenimento. Em 1996, protagonizou um filme chamado The Cherokee Kid ao lado do comediante Sinbad. Depois, em 1997,
Gregory ganhou o seu próprio programa de televisão chamado The Gregory Hines Show. Interpretou o papel de Ben Stevenson, um pai solteiro que tenta criar o seu filho de 12 anos. Infelizmente, a série durou apenas uma temporada e foi cancelada ao fim de 16 episódios. Mas se quiser ver alguns episódios, pode encontrá-los no YouTube. Em 1998, Gregory protagonizou um filme chamado The Tick Code. No mesmo ano, passou por um momento difícil na sua vida pessoal e divorciou-se da sua mulher, Pamela Caslow. No ano seguinte, em 1999, muitas pessoas podem não saber, mas Gregory foi também a voz de uma personagem chamada Big Bill no popular programa infantil Little Bill, criado por Bill Cosby. Gregory ganhou um Daytime Emmy Award em 2003 pela sua prestação nesse programa. Em 2002, Gregory interpretou seu herói de infância, o lendário sapateador Bill Bojangles Robinson, num filme para a TV chamado Bojangles. Pela sua incrível prestação, Gregory ganhou o NAACP Image Award de melhor ator em filme para televisão, minissérie, o Especial Dramático. Foi também co-apresentador do 506º Tony Awards com Bernadette Peters no mesmo ano. Infelizmente, Gregory Hines faleceu a 9 de agosto de 2003, vítima de cancro no fígado. Morreu a caminho do hospital. A sua família e amigos próximos eram os únicos que sabiam da sua doença. Os médicos disseram que tinha apenas 2 meses de vida. Mas Gregory lutou muito e viveu mais 13 meses antes de perder a batalha. Na altura da sua morte, estava noivo da culturista negrita Jade e ainda dava aulas de sapateado a outras pessoas. Em 2019, o Serviço Postal dos Estados Unidos homenageou Gregory Hines com um selo postal como parte da sua série Black Heritage. Esta foi uma grande conquista e mostrou o quanto Gregory significava para o mundo. O seu irmão, Morris Hines, que também está no mundo do entretenimento, lançou um documentário chamado Morris Hines Bring Them Back, que conta histórias sobre as suas vidas e carreiras. Os filhos de Gregory, a sua filha e o seu filho, também trabalham na indústria do entretenimento. O seu protegido, Savion Glover, tornou-se um dos maiores dançarinos de sapateado do mundo. Gregory ficaria orgulhoso pela forma como Savion mantém viva a arte do sapateado até os dias de hoje. Gregory Hines tinha apenas 57 anos quando faleceu. O seu legado como lenda do sapateado continua a inspirar pessoas em todo o mundo. Descansa em paz. Gregory será sempre lembrado.